tirei um pouco mais de uma semana para cuidar do cachorro. Mas, enfim, vamos voltar, né, à rotina. Justiça do Trabalho no Espírito Santo determina recontratação de profissionais da saúde. Notícia 1. Não, obrigado. Professores querem ir à justiça contra a volta às aulas presenciais no Espírito Santo. Aqui a gente tem várias notícias falando que a economia no Brasil foi ruim por causa da pandemia, falando que várias empresas fecharam. Aqui a gente tem a notícia, é de abril, já é antiga. Mais de 600 mil pequenas empresas fecharam por conta de coronavírus, considerando que o lockdown começou no final de março, né? Então, depois de 2 semanas de lockdown, a gente já tinha 600 mil empresas fechando as portas. Eu peguei esse caso de Justiça do Trabalho porque eu trabalho com a Justiça do Trabalho, então eu tenho visto alguns casos que a empresa não tem culpa nenhuma. Claramente a culpa não é da empresa, mas as pessoas estão entrando com ação contra a empresa. Eu não posso mostrar os processos, porque é uma coisa de justiça, né? Eu assinei um contrato falando que eu não posso divulgar informações, mas como eu não vou entrar a fundo, eu só vou falar por cima, falar o que está acontecendo nesses processos que me deixou indignado. Não vai ter problema, porque eu não vou colocar o nome de ninguém em risco. Primeira notícia: cerca de 20 técnicos de enfermagem demitidos em 3 de março fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus. Aqui eles não têm a data do início do lockdown. Aqui, 5 de março, né, o primeiro caso no Espírito Santo. Beleza, 5 de março foi o primeiro caso. Eles foram demitidos no dia 3, então eles foram demitidos antes do primeiro caso. Até. E esse gráfico já de cara tá errado, porque essa linha vermelha, que é o número de casos acumulados... Agora que eu percebi que o microfone estava lá atrás, então talvez minha voz estivesse baixa antes. A linha vermelha, que é o número de casos acumulados, sempre vai crescer. Isso é óbvio. É impossível o número de casos acumulados abaixar. Você não consegue diminuir o número de casos. Só se um hospital falar, esses casos aqui não aconteceram de verdade. Aí você vai ter uma queda na curva, mas aí vai ter que ver se a queda na curva vai ser no dia ou se a queda vai ser quando aconteceu, né? Então, por exemplo, hoje, dia 28 de setembro, uma empresa fala que 2.000 casos foram falso positivo, não aconteceram de verdade, qualquer outra desculpa. Então aqui a gente tem 123 mil casos em 18 de setembro, vai cair 2.000 casos no dia 28, ou vai cair 2.000 casos conforme cada falso positivo, ou conforme cada positivo falsificado. Então essa curva vermelha é só pra colocar pânico nas pessoas, não faz sentido ela estar aqui. Mas enfim. O sindicato diz que foi uma ação discriminatória. Esse absurdo foi um dos motivos que levaram os trabalhadores de 3 hospitais administrados pela AEBS a decretarem greve no início do mês de junho. Além da reintegração, o sindicato também quer danos morais. Então, aqui a gente tem também os professores que não querem voltar a dar aula, né? Eles querem continuar em casa fazendo nada. A decisão sobre jurisprudência para o CITAEM requerer a reintegração dos técnicos do grupo de risco demitidos em outros hospitais do estado. A decisão não especificou a quantidade de trabalhadores reintegrados, mas o sindicato, na petição, estimou em 50. Mas durante a mediação, com o Ministério Público do Trabalho, a AEBS estimou em 20.
Vamos lá. Então, o que eu tava falando, que eu tô vendo no meu trabalho, na última semana, eu tenho feito os processos que eu tenho analisado. Na última semana passada, que eu não gravei vídeo, eu fiz cerca de 30 a 40 processos. Desses eu posso dizer que uns 10 era pedido a inicial do processo, né, que são os pedidos que o trabalhador faz para que a empresa... O trabalhador pede alguma coisa, aí o juiz determina se aquilo que ele pediu faz sentido e fala que a empresa tem ou não que cumprir com aquele pedido. Então, vamos colocar 35 processos que eu fiz semana passada, pelo menos 10, ou seja, 2 em cada 7, se eu não tiver feito a conta errada, 28% mais ou menos, era processo do trabalhador falando que ele faz parte do grupo de risco e por causa disso, por ele fazer parte do grupo de risco, ele não devia estar trabalhando, ele devia estar em casa. Né? Aí ele pede demissão por rescisão indireta, né? Que não é nem o trabalhador pedindo demissão, é o cara não quer mais trabalhar, mas não quer pedir demissão. Só que a empresa não vai demitir o cara, porque a empresa precisa do trabalho dele ali. Então ele vai na justiça e o argumento dele para que a justiça demita ele, digamos assim, é que ele faz parte do grupo de risco. E a empresa está colocando a vida dele em risco, não demitindo ele. Quando a justiça demite o funcionário, é como a empresa tem que pagar tudo como se a empresa tivesse demitido. Então, eu tô vendo muito processo disso acontecendo. A empresa não tem culpa da pandemia. A empresa não tem culpa do lockdown. Todo dia, eu já falei isso em outros vídeos, pra eu sair da minha casa e ir até a casa do meu amigo, que eu faço isso todo final de semana, eu corro mais risco indo até a casa dele, risco de morrer, do que do coronavírus. Então, por isso eu vou processar meu amigo por eu estar indo na casa dele. Não faz sentido, né? Eu corro mais risco indo até a empresa que eu trabalho, se eu tivesse indo, né? Do que o risco de morrer pelo coronavírus. Então, posso processar a empresa que eu trabalho? Não vou fazer isso, óbvio. A empresa que eu trabalho é uma ótima empresa. Pelo menos em questão de conversa, né? Na maioria das vezes. Mas a justiça do trabalho, na minha opinião, é uma coisa que não devia existir. Se a gente incorporasse a justiça do trabalho na justiça normal, tinha uma estipulação que ia reduzir os custos em... Pega tudo que a justiça do trabalho gasta em um ano, diminui isso, acho que em 10%, que é o que vai ser economizado nos cofres públicos se juntar a justiça do trabalho na justiça comum. Então, a justiça do trabalho é uma coisa que não faz muito sentido. Professores querem ir à justiça contra a volta às aulas presenciais no Espírito Santo. Eu já fiz vários vídeos falando que devia voltar mesmo e não faz sentido as escolas continuarem fechadas. Então, eu não vou falar muito sobre isso, mas é só mostrando... Aqui é o mesmo gráfico de antes que eu falei que tá errado, mas é só mostrando que a justiça do trabalho é um meio de... A pessoa não quer trabalhar, então ela vai pra justiça do trabalho porque ela não quer trabalhar. Pô, vai levar 1 ano pro processo se concretizar? Não tem problema, eu vou trabalhando esse 1 ano, depois de 1 ano a justiça do trabalho vai me dar... Vai obrigar a empresa que eu trabalho a me pagar muito dinheiro e provavelmente a me demitir. Então, são pessoas que querem muitos direitos e nenhum dever, né? Elas querem tudo de graça, mas não querem trabalhar, não querem fazer nada pra receber essas coisas.
Então é o que eu estava falando aqui, 600 mil pequenas empresas fecharam as portas nas 2 primeiras semanas do lockdown. A gente tem aqui que 30% dos empresários, na época, né, pediram empréstimo, mas só 0,5% deles tinham conseguido. 59,2%, 29,5% dos empreendedores que pediram empréstimo estavam aguardando e 59,2% tiveram pedidos negados. Então a gente tem aí que 60, 89, 11% só tinham conseguido empréstimo na época. 55% das micro e pequenas empresas terão que pedir empréstimo para manter os negócios. Esse levantamento ouviu 60.080 microempreendedores individuais. Mas você pode falar, mas você está pegando um dado de abril. Sim, a gente sabe que no Brasil o desemprego subiu de 11% para 15%, se eu não me engano. Eu tenho um vídeo falando disso, então é só procurar no canal. Durante a pandemia. Então a gente vê que tinha outra matéria, eu não sei se eu vou conseguir achar ela aqui agora, enfim, que falava que o Brasil teve recorde de abertura de empresas. Não foi recorde de abertura de empresas. São pessoas, são MEIs, porque MEI é considerado empresa. É um microempreendedor individual. É aquela pessoa que trabalha fazendo máscara em casa sozinha, ela abre um MEI para falar que ela está trabalhando. Para falar que ela é o patrão dela mesma. Para pagar INSS, essas coisas assim. Para confirmar renda e esse tipo de coisa. A gente vê que foram 700 mil empresas que fecharam do final de maio até o final de agosto. E do início de maio até o final de agosto, se eu não me engano. E foram 2,5 milhões de empresas que abriram. Só que dessas, quase 2 milhões eram MEIs. Né? Então se a gente considerar que cada empresa que fechou tinha em média 5 trabalhadores, foram 700 mil, 3 milhões e 500 mil pessoas perderam o emprego. Dessas, 2 milhões resolveram virar microempreendedor individual. As outras 1,5 milhão continuaram desempregadas. A gente vê aqui, União, Estados e Municípios fecharão 2020 com déficit de quase 900 bi de secretário da Fazenda. Então, a gente consegue ver aqui, tem por estado, né? 4.700 empresas fecharam as portas de janeiro a agosto em 2020 em Roraima. Empresa de ramo alimentício tem abrido bastante, né? Porque a pessoa começa a cozinhar em casa e começa a vender o que ela cozinha em casa, porque tem que ganhar dinheiro de alguma forma. R$600 do governo federal, não estadual, é sempre bom lembrar disso. Enquanto o presidente está dando R$600 para as pessoas desempregadas, R$600 é a compra, sei lá, de 2 semanas para uma família de 4 pessoas. 1.032 empresas fecharam as portas em agosto, só em agosto, em Goiás. Aqui foram abertas 2.152.000 empresas e fechadas 687.000. Mas é isso, esses trabalhadores, eles querem continuar ganhando dinheiro ficando em casa, porque eles, apesar da empresa ter cumprido todos os requisitos de segurança que o governo estipulou, o trabalhador não quer ir trabalhar. O trabalhador quer ficar em casa.
Então pede aposentadoria antecipada. Não fica. A empresa não tem culpa da pandemia. A empresa não criou o vírus. Eu não sei. Eu abri várias dessas matérias, então eu não sei qual é exatamente. Que estava falando que 72% das empresas que fecharam foi por causa do governo. Foi 23%, acho que 23% das empresas fecharam temporariamente por vontade própria e o resto fechou por causa do governo. O governo mandou elas fecharem, elas não podiam falar nada. E nessa mesma reportagem fala que as empresas têm caixa para ficar 21 dias fechados. E pelo que eu estudei na faculdade, a parte de negócios é mais ou menos isso mesmo. A empresa ela tem um caixa para, se precisar fechar, ela conseguir se manter, mas esse caixa não pode ser muito grande, porque se ela ficar com dinheiro parado, ela está evitando fazer dinheiro. Se ela evita fazer dinheiro, ela não consegue contratar mais pessoas e ela não consegue colocar mais produto para fora. Então ela acaba, em tese, perdendo dinheiro. Então não faz sentido ela ter essa sobra muito grande. Então uma sobra de, em média, 21 dias é uma sobra relativamente grande, né? Mas a gente já tá há 6 meses fechados. Então 21 dias de sobra contra 180 de lockdown. Eu acho que realmente as empresas não aguentam. Mas é isso, só trazer a hipocrisia dos funcionários que querem ficar em casa por ser do grupo de risco. No caso desse daqui, eles são do grupo de risco, então querem ficar em casa, mas eles não querem ser demitidos para poder ficar em casa. E dos processos que eu tenho analisado, que arredondando 30% dos processos agora que foram abertos nos últimos 2, 3 meses, são de pessoas querendo ser demitidas, querendo que a empresa as demitam porque elas são do grupo de risco. Então não faz sentido. As pessoas querem ficar em casa, essa é a verdade. E elas querem uma desculpa para não pedir demissão, para continuar sendo paga para ficar em casa.